Pessoal, nós vamos agora implementar o componente header, não na sua forma final, mas a gente vai implementar ele de uma forma mais simples, depois a gente faz com que a gente consiga alterar o header de acordo com o componente que vai ser selecionado. Depois a gente faz essa parte mais complexa, que envolve service, envolve model, e a gente vai deixar isso para depois. Agora a gente vai fazer da forma mais simples. Vocês perceberam, acabou de mudar também a fonte, né? Uma vez que eu pedi para ele instalar o Material Design e ele considerar a fonte de forma global, ele alterou a fonte para ficar aderente ao padrão do Material. Então nós vamos continuar aqui na nossa aplicação, criando um componente. Então para isso eu tenho 3 abas abertas aqui. A primeira diz respeito ao nosso Web Service, que está rodando lá a partir do JSON Server. Na segunda aba nós temos o código do Angular sendo automaticamente atualizado sempre que há uma mudança no nosso código, e ele trazendo sempre a versão mais nova para o browser. E nós temos aqui uma outra aba, que é exatamente a aba que nós vamos começar a criar os nossos componentes, tá? Então, existe aqui um comando ng, que eu já mostrei para vocês. Você tem um comando chamado generate, e tem um cara também chamado component, ou seja, para você gerar um componente. Você pode usar generate component, como você pode usar simplesmente o G para generate e o C para component. Então nós vamos usar ng, G de generate, o C para gerar um componente, e o caminho do nosso componente vai ser components, barra, coloquei template, barra, header. Então, é exatamente dentro desse path que ele vai colocar o nosso componente header, colocar Enter. Ele automaticamente vai criar o nosso componente e já vai registrar esse componente dentro do nosso módulo. Ou seja, se a gente está trabalhando dentro do módulo app module, só vai ser possível usar componentes que estejam carregados dentro do app module. E vocês perceberam que ele criou 3 arquivos, criou o arquivo CSS, já que eu disse que o meu CSS vai ser externo e não vai ser inline. Criou o arquivo HTML, já que eu disse que o meu template vai ser externo, ou seja, ele não vai ser inline. Criou o arquivo TS, que é o arquivo TypeScript do meu componente. Finalmente, ele atualizou o arquivo app.module.ts. Se a gente olhar dentro do nosso arquivo app.module.ts, além de ter o nosso app component, ele acabou de colocar o nosso header component. Ele importou ele a partir de components /template /header component, e automaticamente ele já lê a extensão .ts, que é aqui dentro, componente, template. O Visual Studio Code ele está colocando, quando só tem uma pasta dentro de outra, ele coloca na mesma linha, tá? Então, componente, template, header, e aqui nós temos os 3 arquivos, e lembrando que o nosso arquivo TS faz referência para os outros 2 arquivos, no caso aqui, o template URL e o componente.css. Legal, então feito isso, a gente já tem o nosso componente. O que é que nós vamos fazer em termos de layout? A gente já pode usar esse componente, que ele já foi declarado dentro do meu app module, dentro do meu app component. Então aqui, em vez de ter o H1, eu posso referenciar o header que eu criei. Lembra que eu falei para vocês que existe um prefixo padrão para os nossos componentes, ou seja, nossos componentes começam com o prefixo app. E como o nome do componente vai ser header, então nós vamos usar um app-header. Quando eu fechar aqui, ele automaticamente coloca a outra tag, o fechamento da tag, e se a gente salvar, você vai perceber que o componente já vai aparecer no browser, Header works, significa que o nosso componente está funcionando. O que a gente precisa agora fazer dentro do header é começar a trabalhar com o nosso template, para que a gente possa criar um template que vai ser o template usado dentro do header. O que é que nós vamos precisar para esse template? Nós vamos precisar importar a toolbar do Material. E para importar a toolbar, ele vem a partir de um outro módulo, ou seja, dentro dos componentes do Material que foram definidos, que a gente instalou em uma aula anterior, existem vários módulos e dentro desses módulos você tem componentes. E para a gente usar esses componentes, a gente precisa importar esses módulos dentro do nosso módulo, que é o app module. Então nós vamos entrar aqui dentro de appmodule.ts e nós vamos precisar importar o componente que nós vamos usar agora. Nós vamos importar um módulo e dentro desse módulo tem um componente. Então nós vamos importar, dentro do módulo nós vamos importar o match toolbar module, ou seja, o módulo que tem o nosso app toolbar do Material Design, e eu vou importar isso from aqui @Angular
barra material barra toolbar. Exatamente esse é o que nós vamos precisar. E uma vez que eu importei para cá o módulo que tem a barra, né, o toolbar, a gente vai precisar colocar essa referência dentro de imports, ou seja, qualquer módulo que precisa usar um outro módulo, ele precisa declarar isso dentro dos imports. Então, coloquei aqui um match toolbar. Com isso, agora a gente tem disponível esse componente para ser usado lá no nosso header. Então, vou voltar aqui, header component.html, e a gente vai definir o seguinte template. Eu vou apagar aqui a tag P e nós vamos usar o match-toolbar. Fechou aqui embaixo. Nós vamos colocar, eu vou colocar aqui uma classe, por enquanto, para a gente ter só uma referência na nossa classe header. Então, vou chamar aqui de header e aqui dentro nós vamos colocar uma span. Dentro da span eu vou definir um link A, então vai ser um A. Por enquanto não vai ter href e depois também não vai ter. Nós vamos colocar um outro atributo para definir a questão dos roteamentos, das rotas, tá? E nós vamos definir uma imagem. Com relação à imagem, eu vou colocar aqui para ser logo, né, o alternativo, para dizer caso a imagem não apareça, ele vai mostrar logo. E também é bom você colocar essa propriedade que serve quando os leitores, né, na parte de acessibilidade for ler, ele sabe exatamente que essa imagem se trata do logo. Com relação à imagem, eu vou pegar ela que eu tenho aqui, mas eu vou colocar para vocês em algum link para que vocês possam baixar isso, seja na descrição do vídeo ou associado a essa aula. Então, aqui dentro de desktop, eu tenho em front-end, src, assets, imagem. Então, vou copiar, na verdade, essa pasta inteira para dentro do nosso projeto. Então, o projeto está dentro de desktop e o nome do projeto é CRUD front-end. Nós temos a pasta assets, que eu até comentei com vocês que essa pasta assets, ela é responsável por ter arquivos estáticos, inclusive imagens. Então, dentro da pasta img, coloquei o logo.png, que é o logo da Coder. Então, se a gente olhar aqui, agora nós temos dentro de assets, ele já atualizou, nós temos a pasta img, e dentro da pasta img eu tenho o logo.png. Então, aqui eu vou fazer essa referência para essa imagem. Então, eu vou colocar assets barra img barra logo.png. Se a gente olhar o resultado que está aqui na nossa página, ele colocou aqui uma barra com cinza clarinho e colocou a logo da Coder. A gente vai precisar fazer alguns ajustes de CSS para que a gente possa ter o resultado que a gente espera. Então, eu vou entrar aqui dentro de header.component.css e vou pegar a classe que eu defini, header. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos definir os display para ser flex. Eu gosto muito de usar flexbox. Existe um vídeo no canal da Coder, né, falando sobre isso, flexbox, que fala que o flexbox que você usa em React Native, você usa princípios de flexbox no Flutter, você usa flexbox na web com Angular, com React, qualquer framework na web. Flexbox é uma forma muito inteligente, muito eficiente de se trabalhar com layout, tá? Então eu vou aplicar o Flex. Aqui eu não vou estar explicando muito esses assuntos adjacentes, né? Flexbox e tal, porque eu quero focar mesmo na construção da aplicação. E outra coisa importante que vale a pena ser dito, se você está tendo contato com Angular pela primeira vez, não crie a expectativa de que tudo que eu for falar aqui no curso, ele vai ser entendido, até porque esse tem um objetivo de ser um curso muito direto. Então, o fato de você não ter tido contato ainda com o framework e você ter algumas dúvidas durante o processo é extremamente esperado, e o fato de você ter dúvida não inviabiliza você assistindo às aulas e tentar ir implementando. Porque eu tenho certeza que muita coisa vai ficar, não necessariamente você precisa entender 100% daquilo que foi falado. Se você pegar 70% do que foi falado, é um ganho absurdo, você já vai ter uma série de conceitos importantes na sua cabeça. Então, por mais que eu tente ser didático aqui, para tentar explicar de uma forma, digamos assim, fácil de ser entendida, ainda assim, como é um curso que tem uma quantidade de horas reduzidas, então eu não vou estar entrando muito nos detalhes de cada coisa que eu vou estar mostrando, mas entenda que independente de você não ter entendido 100% aquilo que foi explicado, você entendeu uma parte, isso é extremamente válido. Às vezes você fazendo uma segunda vez, ou mesmo pesquisando um determinado assunto pontual de forma sozinha, entra no YouTube e procura um assunto específico, Flexbox. Você vai lá e pega aulas falando sobre isso, com certeza você vai ter um aprendizado muito grande
e eu acredito que vocês vão aproveitar muito esse mini curso de Angular 9. Então vamos lá. Coloquei o display, nós vamos colocar também para ele alinhar no centro, certo? Então, Align Items. O Display Flex, eu vou colocar Align Items Center. O Display Flex, ele tem por padrão um eixo, né? Nesse caso, o eixo é o eixo da linha. Quando eu digo para ele alinhar os itens no centro, eu estou alinhando, nesse caso, com essa propriedade, eu estou alinhando no eixo vertical. Se a linha é aqui um eixo horizontal, né, que é por padrão, o eixo vertical é alinhado a partir dessa propriedade. E com isso, eu vou passar para o próximo atributo, que vai ser o header A, ou seja, eu vou colocar aqui um link dentro do header e nós vamos aplicar o seguinte também. Eu vou colocar um display flex, display inline não, vai ser um display flex. Vou colocar o align items também para ser center e vou definir o text decoration para ele ficar com nada, né? Ele não vai ter uma decoração que é padrão de link, né? Que tem um sublinhado, você coloca por cima e ele tem aquelas cores, né? Azul, roxo, se foi visitado e tal. Não vou querer que ele aplique nenhum tipo de decoração nos meus links dentro do header. E finalmente eu vou, aqui ainda está deixando o logo grande, né, certo? E agora eu vou aplicar o que vai tornar o logo ficar dentro do nosso header. Então eu vou aplicar header, ponto, eu acho que eu coloquei a classe logo, deixa eu ver aqui, no nosso HTML, header, component HTML, eu vou fazer o seguinte, vou maximizar aqui, e nós vamos aplicar na nossa imagem uma classe que eu vou chamar de logo. Isso significa que agora eu posso ir lá no meu CSS e colocar header.logo e aqui eu vou definir a altura máxima do meu logo. A altura máxima vai ser de 32 pixels. E com isso a gente vai ter aqui o nosso logo dentro do header. Se você quiser colocar, existe uma propriedade, vou mostrar para vocês aqui no nosso toolbar, que faz com que você crie aquela elevação, tá? O nome da classe vai ser match, de material.elevation, e aí você coloca Z, que é o eixo Z, né? Você tem o eixo o Y, você tem o X e o Z é saindo da tela, né? Então eu coloco aqui Z4, significa que você vai ter uma elevação de 4. E aí se você olhar, você vai ver que ele vai colocar aqui uma elevação de 4 com relação ao nosso header, certo? A próxima coisa que a gente vai fazer com relação ao header, eu vou colocar aqui um outro span, e nesse span nós vamos definir uma classe que vai corresponder ao nosso título, né? Então eu vou chamar aqui um title-group, e dentro do nosso título eu vou colocar um link A, e dentro desse link nós vamos colocar o nosso ícone a partir da tag i, e eu vou colocar aqui uma classe para ele colocar o material-icons, e aqui dentro a gente pode colocar um ícone que a gente quer que seja exibido, por exemplo, a dashboard. Se eu fizer isso, você vai ver que ele vai colocar um ícone, tá aqui, ele colocou o ícone dashboard dentro do nosso header. Eu posso colocar, deixa eu terminar aqui só, vou colocar também um título. Por enquanto, o título eu vou colocar, sei lá, aplicação CRUD. Depois a gente melhora o título para ele ser personalizado de acordo com o momento que você estiver na aplicação. Então, por enquanto, eu posso colocar aqui aplicação CRUD. E se você quiser, a gente pode colocar isso para ter um certo espaçamento com relação ao logo, né? Então, o title group, a gente pode, aqui dentro do nosso CSS, colocar, então, esse ponto header, ponto title group, e a gente pode colocar um certo espaçamento em relação a esse título. Então, eu vou colocar aqui um padding left de 15 pixels, para a gente ver como é que fica o resultado. Olhando aqui, ele deu um espaçamento, dá para ficar um pouco maior, vou colocar aqui 25 pixels. Certo? Está aqui o nosso título da aplicação. A gente também pode colocar, aqui eu vou até duplicar, para que eu possa colocar um padding, já que no caso vai ser um padding right em relação ao ícone e ao título. Então, padding right, vou colocar aqui 5 pixels para a gente ver como é que fica. Ou seja, ele deu um certo espaçamento entre o título e aqui o nosso ícone, tá?
A gente pode também, se for o caso, ter um outro que também daria certo, que é o Home. Então, colocando Home aqui para a gente ver como é que fica, ele vai colocar o símbolozinho do Home, dizendo que a gente está na página Home da nossa aplicação. E depois, a partir do momento que a gente for navegando, a gente vai fazendo as alterações devidas para sempre esse título aqui refletir a página atual no qual a gente está. Então, com relação ao header, é isso, a gente vai estar melhorando a questão do layout com o passar das aulas. E o próximo componente que nós vamos desenvolver vai ser o footer. Também vou fazer o footer bem simples, e depois a gente vai evoluindo, colocando a navegação e colocando também a parte de conteúdo. Pessoal, agora nós vamos criar o nosso componente footer, que o processo vai ser basicamente o mesmo que a gente fez no componente header. Então, para isso eu vou usar o comando nd, g de generate, seja component. Nós vamos usar aqui components barra template barra footer. Vou colocar um enter aqui para ele executar e criar o nosso componente. Feito isso, você vai ver que ele vai criar, deixa eu voltar aqui para ver, ele vai criar dentro da pasta template, vai ter duas subpastas, uma é a footer, que eu criei agora, e o outro é o header, que a gente já tinha criado anteriormente. Da mesma forma, lá no meu appcomponent.html, eu posso criar uma referência para o app-footer, e salvando, você vai ver que ele vai mostrar aqui footer works, ou seja, está funcionando o nosso footer. Eu vou usar no footer também o toolbar, então para isso aqui no nosso componente HTML, eu vou usar o match-toolbar, tá faltando aqui um L, né? Toolbar, e a gente vai definir aqui no nosso toolbar também um span, e dentro desse span eu vou colocar assim, desenvolvido. Salvando, a gente já vai ver que vai ter o nosso toolbar aqui, já vai aparecer o desenvolvido, tá? Vou colocar e aí nós vamos usar aqui um ícone que eu vou colocar, vai ser um material icon, então class material-icons, no plural, e aqui eu vou colocar o ícone favorite, que é favorito, ele vai colocar um coraçãozinho, e logo na sequência eu vou colocar aí eu vou colocar aqui um strong coder, e na verdade o 3 eu vou colocar dentro de um span. Então deixa eu dar um espaço aqui, span, eu vou colocar o 3 aqui porque eu vou querer destacar o 3 com uma cor diferente, vocês vão já ver o resultado. Então, feito isso, se a gente olhar aqui no browser, nós temos desenvolvido com coração por coder, certo? Legal. O que é que nós vamos fazer agora para melhorar um pouco a questão do layout aqui e destacar algumas coisas? Eu quero mostrar para vocês um arquivo, que é o nosso arquivo CSS global da aplicação. Então, colocando aqui embaixo, você tem um arquivo chamado style.css. Esse arquivo style.css é um arquivo que foi inclusive modificado quando a gente instalou o Material, e aqui eu vou definir classes que vão ser usadas de forma global na minha aplicação. Não necessariamente as duas classes que eu vou criar agora diz respeito apenas ao footer. Então até também para mostrar para vocês que existe esse arquivo que você pode colocar classes CSS que serão usadas de forma global na sua aplicação. Então eu vou criar aqui uma classe chamada red, de vermelho, ou seja, aqui eu vou colocar cor para ser RGB, e a cor que eu vou usar vai ser 227,94,107. Então essa vai ser a cor vermelha que eu vou usar, e eu posso aplicar essa classe red dentro do meu footer, e eu vou colocar tanto aqui associado com o ícone favorito, como eu vou colocar também aqui associado ao span. Então eu vou ter uma classe vermelha aqui. Se a gente for olhar o resultado, ele colocou um vermelhinho aqui e colocou o vermelho em relação a coder. Outra coisa que a gente pode melhorar é que esse coração está mais para cima, certo? Do que deveria estar para aparecer aqui no meu footer. Então nós vamos criar também dentro de template.css uma classe que eu vou chamar de v-middle, ou seja, vertical middle. Então a gente tem aqui o vertical alignment, e eu posso usar para ser middle, ou seja, central, ou no meio, né? E eu posso pegar essa classe e aplicar lá no meu footer.component. Então aqui, além de ser vermelho,
eu vou usar a classe vMiddle para ele ficar centralizado. Olhando o resultado, ó, ele já fica agora numa posição bem mais interessante. Uma outra coisa que a gente pode fazer associado aqui a esse toolbar, eu vou colocar uma classe para ser footer e nós vamos usar o CSS desse componente, aqui ó, footer.component.css para criar a classe footer. E nós vamos usar aqui, deixa eu maximizar, eu vou usar aqui o posicionamento, position, para ser fixed, ou seja, fixado, e eu vou usar como referência a parte de baixo da minha página. Então eu vou colocar aqui ó, o bottom para ser 0, e ele vai pegar o nosso footer e vai colocar lá embaixo. Se a gente olhar aqui o resultado, ó, o footer já está aqui fixado na parte de baixo, usando o bottom, né, o fundo da página como referência. Outra coisa que nós vamos fazer, eu vou usar o display flex. Então, display flex. O direction continua sendo a linha, mas eu vou usar aqui para ele colocar o justify content, que é a forma que você tem para alinhar no eixo principal, para ele ficar no final da linha. Então, eu vou usar aqui um flex end, o que significa que agora o nosso cabeçalho, ó, ele vai colocar o texto aqui nessa ponta, que é exatamente a ponta que o pessoal acaba usando com maior frequência para colocar um texto como esse. Com relação à fonte, a gente pode até colocar aqui, mudar o peso da fonte. Ó, a gente está trabalhando no footer. Nós temos aqui, eu posso colocar relacionado ao footer, deixa eu ver aqui como é que está o HTML. Nós temos o span, então eu posso colocar aqui, ó, footer. Eu não sei se eu coloquei alguma classe relacionada a esse span, acredito que não. Mas eu posso colocar aqui footer span e a gente pode colocar o peso da fonte para ser, por exemplo, 300. Então, olhando aqui, ó, já ficou com um peso 300. A gente pode colocar também uma fonte um pouco menor. Então, eu vou colocar aqui font size, deixa eu colocar um RM para ver como é que fica. Então, ó, já fica um pouco mais interessante. No caso aqui, o 3, eu vou colocar só o span que está direto, porque senão ele aplica no outro também. Esse 3 eu quero que fique negrito mesmo, certo? Ó, desenvolvido por coder com amor, né? Desenvolvido com amor por coder. Então, fica um pouco mais discreto aí. Talvez até dê para ficar um pouco maior. Então, eu vou colocar aqui 1.1. Deixa eu ver como é que fica. Pronto, 1.1 acho que fica legal, com a fonte um pouquinho mais suave do que estava antes. Então é isso, ou seja, o componente do nosso footer está pronto. Ele é um dos componentes mais simples da nossa aplicação. E agora a gente vai trabalhar com o componente de navegação. Pessoal, agora nós vamos criar o nosso componente de navegação. Para isso, nós vamos entrar novamente no terminal com o comando ng, no caso G para gerar, C de componente. Então, eu vou colocar components, acho que no plural que a gente colocou, né? Deixa eu ver aqui. Components /template /nav de navegação. Então, com isso, ele vai gerar mais um componente dentro da pasta template, assim como ele gerou o footer e o header. Então, ele criou 3 arquivos, como era de se esperar, CSS, HTML e o TypeScript, e atualizou o nosso app module para colocar mais um componente dentro de declarations. E agora nós vamos importar mais 2 módulos que nós vamos usar. Opa, não era para ter minimizado. Nós vamos importar mais 2 módulos que nós vamos usar na nossa aplicação. Então, aqui, importe a partir de Angular /material. Aqui eu vou usar o side nav, vou importar e vou importar também o list. E aí, não basta importar, eu tenho que fazer aqui um destructuring em cima disso. Só que quando você já coloca o import desse lado, fica mais fácil para você ter o code complete aqui. Por exemplo, ó, match side nav module. E aqui a mesma coisa, from, vou colocar, no caso aqui, o match list module. E nós vamos precisar importar, colocar aqui na lista dos imports esses 2 módulos para que a gente possa usar. Então, side nav module e o match list module também foi adicionado aqui para a gente ter os componentes à nossa disposição. Então, vamos lá. Uma vez feito isso, a gente já tem o nosso componente. Eu posso ir lá no nosso componente app, component HTML, e definir. A gente sabe que dentro do componente que foi criado, os 3 arquivos, dentro do TS, né, que é o TypeScript, a gente tem aqui, eu nem comentei muito ainda sobre isso,
nós temos um decorator. Decorator é esse que começa com arroba alguma coisa. Para você ter uma classe normal, certo? Tanto suportada pelo ECMAScript 2015 como pelo TypeScript, uma classe Nave Component. E essa classe Nave Component aqui tem outras questões, por exemplo, na implements e tal, mas essa classe ela passa a ser um componente no momento que você usa esse decorator, esse arroba alguma coisa, no caso aqui arroba component. Aqui nós temos o seletor, que é exatamente o nome da tag que foi criada a partir desse componente. Um componente gera uma tag e essa tag é referenciada a partir de outros componentes. Daí você vai criar na sua árvore de componentes. Note, a gente está no componente principal, que é o app. Dentro do app a gente já adicionou um header, já adicionamos um footer e agora nós vamos adicionar a parte de navegação. Então, com esse nome aqui, que é o seletor, nós vamos conseguir fazer a referência dele dentro do nosso App Component HTML. A gente já tem um header e agora eu vou colocar a parte de navegação. De tal forma, se a gente olhar aqui no browser, você vai ver que nós vamos ter aqui o header em cima, o footer, e ele vai colocar aqui no meio, ó, Naveworks, exatamente, que é o nosso novo componente que foi criado. Então, continuando, nós vamos entrar em navecomponent.html para a gente definir qual vai ser o template para criar a nossa navegação. E nós vamos começar a partir de mat-site-nav-container. Nós teremos um container. Dentro do container, a gente vai criar um side-nav. Então, eu vou colocar aqui um side-nav também. E dentro do side-nav, a gente vai criar uma lista. Então, nós vamos ter um mat-nav-list. Então, nós teremos uma lista e dentro da lista nós vamos criar algumas tags do tipo A, sem o href. Então, dentro aqui nós teremos o nosso ícone. Então, eu vou usar aquela mesma classe que a gente usou em outros exemplos, que é o material icons. E aqui no primeiro ícone eu vou colocar home e vou colocar o título para ser início. Pronto, eu vou duplicar esse link e aqui embaixo nós vamos colocar store front, que aqui é o nome do ícone que nós estamos usando, certo? Se você entrar lá na parte dos ícones do Material, você vai ver essa informação. Se eu olhar, deixa eu ver se eu acho aqui na referência o local onde tem o ícone, certo? Pronto, aqui, ó. Você tem nesse endereço material.io resources/icons e aí você tem todos os ícones com os nomes deles aqui. Então, esse ícone que eu acabei de pegar aqui, só para a gente ver, storefront, copiar, e eu posso dar um Command F aqui, procurar, ó, vai ser exatamente esse ícone que eu estou usando. Aí você pode procurar outros ícones, se você achar, pega o nome dele e coloca dentro na referência do componente, certo? No caso aqui dentro do elemento I, no qual foi marcado com essa classe Material Icons. Então, voltando aqui para o ponto certo no planejamento, beleza, nós temos os nossos dois links e agora eu vou precisar aplicar algumas propriedades para que a gente consiga fazer com que essa informação apareça na tela. Se a gente olhar nossa aplicação, deixa eu salvar, acho que eu salvei já, deixa eu dar só um refresh, ele vai tirar esse Naveworks, não vai ter mais, mas não está aparecendo a nossa tela de navegação. Então, para isso, nós vamos precisar de alguns componentes, algumas propriedades, melhor dizendo, dentro desses componentes. Primeiro, eu vou colocar aqui uma classe container para a gente depois aplicar um CSS. Ainda isso não é o que vai fazer aparecer, tá certo? Nós vamos aplicar também aqui uma classe que eu chamei de sideNav, e eu vou colocar aqui outras propriedades. O primeiro vai ser o mode, e o mode vai ser side. Segunda propriedade extremamente importante é para dizer que vai ser aberto, então opened, aberto. Outra propriedade importante também vai ser fixed in viewport. Essa propriedade também é essencial para que o nosso sidebar apareça. Olhando aqui o resultado, deixa eu dar um refresh aqui na nossa aplicação, já está aparecendo algumas coisas do nosso sideNav, a gente vai ainda melhorar outras coisas. Ele está aqui, ó, por cima do menu, então eu quero que ele dê um certo espaçamento para baixo. Existe uma propriedade que é o fixed
top gap, que nós vamos colocar igual a 64, para ser exatamente 64 é o tamanho desse header aqui. Fazendo isso, ele vai dar um gap para baixo e não vai ficar em cima do header da aplicação, tá? Então, ó, ele desceu aqui. Para que esses elementos aqui, os ícones, eles fiquem da forma como a gente quer que eles fiquem, eu preciso colocar uma propriedade aqui que vai ser o mat-list-item, e aí ele passa a, de fato, receber o estilo adequado para que ele fique dentro da nossa navegação. Então, ele está demorando um pouquinho para fazer o reload aqui, certo? Mas ele faz. Aí, às vezes, eu estou forçando o reload na mão. Agora, eu esperei e ele foi, aí colocou os dois ícones aqui. Ainda está branquinho, a gente vai fazer uns ajustes de CSS também. Então, acredito que seja isso. Outra classe que eu também coloquei aqui foi aqui. Coloquei a classe para ser a nave-list. Então, nave-list. O próximo passo que nós vamos fazer vai ser criar aqui no nosso CSS do componente para aplicar alguns estilos. Então, dentro de nave-component.css, eu vou maximizar aqui, nós vamos criar um side nave. No nosso side nave, eu vou colocar um background color. Background color vai ser 3F51B5. Vai ser um azul. Então, se a gente olhar aqui o resultado, ele vai também demorar um pouquinho e vai mostrar o resultado aqui sem necessariamente precisar fazer o refresh. Ó. Com essa cor, fica melhor os ícones brancos, né? Então, eu vou colocar uma cor branca daqui a pouco. Vou colocar a largura para ser 200 pixels. Vou criar aqui um side nave. Em cima da tag A, aí sim eu vou colocar a cor para ser branca. Então, color F, e eu vou colocar aqui no I, deixa eu salvar para a gente ver o resultado, a gente vai fazendo um de cada vez. Pronto, ó, já aumentou aqui o tamanho, colocou a fonte branca, e eu quero dar um espaçamento entre o nome do ícone e o próprio ícone. Então, para isso, eu vou usar um side nave e nós vamos colocar um padding right em cima do ícone, padding right, de 10 pixels. Ele vai dar um espaçamento e nós teremos mais na frente uma parte de conteúdo, né? O content da nossa página. Eu ainda não criei, deixa eu ver se eu criei aqui. Não, ainda não defini o content, vou colocar mais na frente. Viu aqui, ó, que ele já deu um espaçamento entre o ícone do nosso menu e o título. Então nós já temos aqui os dois links. Ainda não está funcionando navegação. A gente ainda não tem o componente home, nem o componente que vai para a parte de produtos. Ó, aqui, inclusive, está errado o título, né? Deixa eu corrigir logo. No nosso nave componente HTML, o outro título que eu coloquei foi produtos. Então, aqui vai ser produtos e ali em cima vai ser início. Ou seja, a nossa tela home e a tela de produtos, que vai ser a tela que nós vamos fazer o cadastro, né? O inserir produto, alterar, excluir, consultar. Então, nós já temos o menu ok. Os links ainda não funcionam, mas a gente vai fazer isso nas próximas aulas.